Oi, oi, tudo bem? Hoje eu vou tirar a dúvida de um menino que me pediu para que eu resolvesse um exercício da PUC, vestibular da PUC de inverno do ano passado, que envolve uma matemática um pouquinho mais avançada, que é um pouquinho mais complexa, assim, e ele falou que não conseguiu achar em nenhum lugar a resolução passo a passo, que só tem o gabarito mesmo da questão se está certa ou se está errada. Então vai envolver um pouquinho de polinômios do quarto grau, que nós vamos resolver através das relações de Girard, e também envolve um pouquinho do conceito do teorema das raízes de números complexos. Tá? O enunciado diz o seguinte. Então, antes de qualquer coisa, esse é a prova da PUC Paraná do vestibular de inverno do ano passado, de 2018. Prova amarela. Número 25. O polinômio p de x igual a 2a vezes x na quarta, menos 29a vezes x na terceira, mais b vezes x ao quadrado, menos c vezes x mais 64a tem apenas coeficientes reais não nulos. Admite 1 mais i como raiz, e que representa a unidade imaginária, e suas raízes reais são positivas e indicam as medidas em metros das diagonais de um losango não quadrado que tem os vértices coincidindo com os pontos médios dos lados de um retângulo. O perímetro desse retângulo e a área do losango mede respectivamente. Bom, vocês viram aí que é um pouquinho nervoso. Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. O exercício. Mas ele é legal porque ele pega um monte de coisa. Então, para você que está estudando para vestibular, ele é maravilhoso para estudar, porque ele junta ali polinômio, que você vai resolver esse caso aí com relação de Girard, que vai ser praticamente, ou pelo menos a via mais rápida e mais fácil. E você vai ver ali que ele falou que tem apenas coeficientes reais não nulos. Pelo fato dele ter só coeficientes reais não nulos, a gente pode usar o teorema das raízes complexas, que diz que se eu tenho somente coeficientes com números reais, os coeficientes, lembrando, são aqueles números que multiplicam a incógnita, né? No caso ali, o que multiplica o x na quarta, que a gente vai chamar de a, é o 2, ou né, o a maiúsculo aí para diferenciar, é o 2a. O bzão, que seria o coeficiente do x ao cubo, é menos 29a. O nosso czão é bzinho, o nosso dzão é menos czinho, e o nosso termo independente, que chamaríamos de d, seria o 64a, tá? Eu vou colocar essa diferença entre letras maiúsculas e minúsculas pra gente não confundir com o próprio azinho. Mas a gente não precisa se preocupar, porque esse azinho não vai ser um número imaginário, pelo menos. Daí ficou fácil, né? Não. Mas enfim, aí a gente vai fazer com que esses azão, bezão, czão e dzão e tem até aí, né? E ezão, eles vão ser os nossos coeficientes, tá? Porque a relação de Girard diz o seguinte, que na verdade ela estabelece uma relação entre as raízes de uma equação, de um polinômio de tal grau, que ela vai ser o produto das raízes uma a uma, depois o produto das raízes 2 a 2, depois 3 a 3, depois 4 a 4, dependendo do grau do polinômio. Como o nosso aí é de polinômio de grau 4, nós vamos ter R1 mais R2 mais R3 mais R4, que seria o produto, a soma do produto 1 a 1, né, que é ele mesmo. Depois as raízes 2 a 2, que
o primeiro ali, né, R1 mais R2 mais R3 mais R4 seria menos B sobre A. Aí depois, o produto em 2 a 2, das raízes 2 a 2 somadas vai dar C sobre A. E as raízes 3 a 3 somadas menos D sobre A. E 4 a 4, que daí só vai ter um termo aí, porque elas só tem até 4, vai ser E sobre A. E ele admite 1 mais I, e para quem não sabe, é um número imaginário que é igual a raiz do número menos 1, raiz quadrada de menos 1. Mas, como ele admite 1 mais I como raiz e os coeficientes são reais, isso quer dizer que é o conjugado dessa raiz também será raiz. Traduzindo, se todos os coeficientes são números reais e eu tenho uma raiz complexa, que é o caso de um número real mais um número imaginário, se eu pegar o conjugado, que é eu multiplicar por menos 1 aí, a parte imaginária, esse conjugado desse número complexo também será uma raiz. Então, quer dizer, das 4 raízes que a gente tem que achar, nós já sabemos 2, que é 1 mais I e o conjugado desse número, que nada mais é que 1 menos I. Uma coisa também é que ele pede a área do losango e o perímetro desse retângulo que tem esses pontinhos aí das diagonais do losango como ponto médio. O bom é que eu tenho as mesmas incógnitas, porque um losango não quadrado, ele é a famosa pipa. Mas a pipa não voa. Você é burro, cara, que loucura. Certo? Então, se eu achar Dzinho vezes Dzão e dividir por 2, eu já sei a área do losango. Então, eu não preciso achar a raiz 3 e a raiz 4 separadamente para depois eu multiplicar elas entre si e dividir por 2 para achar a área do losango. Eu já achando R3 vezes R4 ou Dzinho vezes Dzão, que seria a diagonal menor do losango vezes a diagonal maior, eu pego e divido por 2, eu já sei a área. Mas a diagonal pequena vai ser o lado, um dos lados do meu retângulo. E a diagonal maior vai ser os outros lados desse meu retângulo. Então, se eu achar 2 vezes a diagonal pequena, mais 2 vezes a diagonal grande, que nada mais é que 2 vezes Dzinho vezes Dzão, eu tenho também o perímetro desse retângulo, que fica mais fácil eu achar o produto entre eles do que achar as raízes separadamente. Uma das raízes desse polinômio com coeficientes reais é 1 mais i. Pelo fato de ele ter usado esse termo de coeficientes reais, nós podemos falar que o conjugado deste número complexo também será uma raiz, o que dá, então, a nossa segunda raiz, o conjugado da primeira, certo? Pelo fato dele estar pedindo área de losango e perímetro de retângulo, ao invés de utilizar R3 e R4, eu usarei Dzinho para a diagonal menor do nosso losango e D maiúsculo para A maior. Aqui seria um polinômio do 4º grau, né, escrito de forma genérica. Eu coloquei letras maiúsculas para a gente não confundir com esse Azinho, e Bzinho e Czinho do próprio polinômio, tá? Então, o nosso Azão, o coeficiente, que A seria 2Azinho, o menos 29A é o coeficiente Bzão, o Bzinho, nesse caso aqui, é o coeficiente C maiúsculo, o menos Czinho é o coeficiente D, e o 64Azinho seria o nosso coeficiente E. A relação de Girard diz o seguinte, que a soma, né, a primeira equaçãozinha lá diz que se eu pegar uma a uma as raízes somadas, elas darão
igual ao coeficiente menos b sobre a, certo? A raiz 1 é 1 mais i. Eu vou colocar entre parênteses, porque sempre é bom colocar entre parênteses quando a gente vai substituir. Mais a raiz 3, que é o dzinho, e a raiz quarta, né, ou de número 4, é o d maiúsculo. Menos b vai ficar menos 29, que vai dar 29azinho, certo? O azinho também é o coeficiente, sobre a azão, que é 2azinho, certo? Aqui, como só tem mais, é só tirar do parênteses. 1 mais 1 vai dar 2, mais i menos i é 0, então cortamos, mais dzinho mais dzão, que é igual a 29a sobre 2a. Aqui, esse a com a eu posso simplificar, olha que beleza. E temos que 2 mais dzinho mais dzão vai ficar, esse 2 aqui tá me atrapalhando, vou passar lá pro outro lado. Porque dzinho mais dzão é igual a 29 sobre 2, esse 2 somando passa diminuindo. Aqui eu vou tirar um mínimo bem rapidinho, que entre 2 e 1 é 2. Aqui vai ficar 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 29 dá 29, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4, isso aqui vai dar 25 sobre 2. Então, dzinho mais dzão vai dar 25 sobre 2. Isso aqui é super interessante. Por quê? Porque o meu retângulo, eu tenho dzinho aqui, dzão aqui, dzão aqui. D mais dzinho mais dzinho vai ser 2D mais 2Dzinho, que é o perímetro, certo? Só que eu não posso deixar o 2 em evidência. Isso aqui não é igual a isso aqui? Então, é 2 vezes 25 sobre 2. Esses 2 eu posso simplificar. E o meu perímetro vai ser igual a 25 metros. Aqui a gente já conseguia eliminar 3 respostas. Agora, para achar a área do losango, que é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, nós vamos utilizar a quarta relação de raiz. Aparecer uma vez cada raiz. Ela não aparece em vários termos, que é a R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4, vai ser igual ao coeficiente E, ou termo dependente, sobre o coeficiente A, aquele que vai multiplicar o x na quarta. O R1 nós sabemos que é 1 mais I, vezes 1 menos I, que é o R2, vezes o D maiúsculo, que é uma das diagonais, e o D minúsculo é a outra diagonal do losango. Que é isto aqui que nós queremos, não queremos separadamente. Já, se a gente já achar isso aqui, ó, é só a gente voltar na fórmula da área do losango, dividir por 2, a gente já tem a área. O E, que é o termo independente, é o 64azinho. E o A, que é o coeficiente que multiplica o x na quarta, é 2A. Aqui também, ó, podemos cortar. Aqui temos que fazer distributiva. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos I dá menos I. I vezes 1 dá mais I. Mais com menos dá menos. I vezes I dá I ao quadrado. Lembrando, I ao quadrado, pelo fato de I ser raiz de menos 1, se eu elevar os dois termos ao quadrado, o que acontece? O meu I fica ao quadrado, que é exatamente isso que eu quero. Isto corta com isto, certo? Então, I ao quadrado, viu? I ao quadrado tem que lembrar que é menos 1. Então, isto aqui, ó, é menos 1. Vezes D vezes Dzinho. 64 dividido por 2, eu já vou fazer aqui ficar prontinho, que dá 32. Olha aqui, ó. 1, né?
aqui deixa eu colocar entre parênteses, 1 menos i mais i, isso aqui zera, menos 1 vai dar mais 1 vezes d vezes dzinho, que é igual a 32. 1 mais 1 é 2. O 2 está multiplicando, então ele passa dividindo. 32 sobre 2, que é 16. E para acharmos a área, voltamos aqui em cima, certo? A área é o dzão vezes o dzinho dividido por 2. Então, é 16 sobre 2, que dá 8 metros quadrados, que dá a letra C. Foi meio rapidinho, né? Mas é pra não ficar muito longo. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre relações de Girard, números complexos, números imaginários, ou qualquer outra coisa, ou não desse vídeo, mas é alguma outra coisa de matemática, física, química, deixa nos comentários que eu faço um vídeo pra você. Beleza? Até a próxima, não se esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e até a próxima.